Olá, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal Bárbara Macellani. Hoje eu vim aqui gravar um vídeo que pra mim é um vídeo sobre um assunto muito profundo, assim, um assunto muito intenso que eu, Bárbara, tá, na minha opinião, não considero um assunto banal, não considero um assunto que deva ser simplesmente gravado um vídeo de qualquer jeito. Eu acho que as pessoas que se propõem a falar sobre esse assunto, elas têm que estar emocionalmente preparadas, assim, com um mínimo de preparação. Claro que eu acho que talvez uma cura completa nesse sentido, ela venha com o passar dos anos, assim, e com o mergulhar na presença de Deus, mas eu creio que a gente não pode simplesmente abrir uma câmera de vídeo e sair falando e contando sobre as nossas experiências que a gente viveu, sem ao menos a gente ter um mínimo de cura, de tratamento, de libertação, de maturidade, enfim. Então hoje eu venho aqui falar sobre o aborto que eu e o João a gente teve em janeiro de 2021. Muitas vezes mesmo eu me questionei se eu deveria vir aqui falar sobre isso, se eu deveria vir expor, né, essa questão. Em muitos momentos eu senti que eu não estava preparada, em muitos momentos eu senti que não seria bom para mim, para nós. E em muitos momentos eu senti que seria simplesmente para gravar mais um vídeo, simplesmente para mais um vídeo sobre esse assunto, porque eu sei que tem várias pessoas que já passaram por isso. Então, na minha opinião, a pessoa tem que estar com muita clareza no coração de que chegou o momento de falar sobre isso e o porquê que ela vai falar sobre isso, né? A motivação. Se não é uma motivação simplesmente para gravar um vídeo ou se é uma motivação para realmente abençoar a vida das pessoas, glorificar o nome de Deus, enfim. Então eu vou contar para vocês um pouquinho dessa história, dessa fase e do que Deus colocou nos nossos corações. Bom, desde que eu e o João Paulo a gente casou, a gente meio que tinha um acordo assim de que a gente ia demorar um pouquinho para ter filhos. A gente não queria ter filhos tão rápido, mesmo que a pressão ali no começo do casamento foi muito grande, mas a gente não cogitava essa possibilidade de ter filhos muito rápido porque a gente queria realmente curtir um pouco mais, se estabilizar um pouco mais. Esse era o nosso pensamento. Só que no meio do caminho do casamento, logo ali nos primeiros meses, eu bati o meu pé, o que gerou uma lesão no nervo. E essa lesão demorou muitos anos para sarar 100%. Inclusive no meu livro, A Beleza na Dor, né, que eu vou deixar o link aqui se você quiser comprar o e-book dele, eu relato todo esse processo, né, desde bater o pé até tudo que aconteceu, todos os tratamentos, os medos, os traumas, tudo, crise de pânico, tudo, né, que aconteceu nessa minha jornada e até eu ser curada desse pé. Então, enquanto eu estava em tratamento do meu pé, eu não poderia engravidar. Primeiro, obviamente, pelos remédios, né, pelos medicamentos que eu estava tomando, que foram medicamentos que eu tomei por anos e que eram muito fortes. E segundo, até pelas próprias condições físicas, né? Eu fiquei um ano aí andando de muleta, quantos anos sem conseguir usar sapato fechado, sem conseguir caminhar longas distâncias. Então, assim, fisicamente eu também não estava muito preparada, né, para engravidar. Mas no ano de 2020 foi meio que o ano do fechamento, assim, da minha cura, né, nessa área do pé. E foi o ano que a gente realmente se abriu para gravidez, né, se abriu para uma gestação. E desde o momento que eu consegui fazer o desmame total do medicamento e ficar 3 meses, né, para o meu organismo se limpar mesmo, né, daquele medicamento, o medicamento todo sair e eu ficar mais apta ali, mais preparada para ter um filho, a gente decidiu isso, passou esses 3 meses, logo que a gente, né, começou a tentar, foi muito rápido pra gente engravidar, muito rápido. Foi questão, acho que de no mesmo mês ou no mês seguinte, foi algo assim bem rápido e nos pegou de surpresa, de verdade, quando eu recebi quando eu recebi não, quando eu fiz o exame, eu não consegui nem comemorar, porque eu fiquei com tanto choque de que era já uma gravidez, de que aquilo já tinha acontecido, que eu não consegui nem comemorar, eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir, enfim. A gente então começou a tentar em outubro, novembro de 2020. Dia 22 de dezembro eu descobri que eu estava grávida por um teste de farmácia. E é aquilo que falam, né, gente? O teste de farmácia ele pode dar um falso negativo, né? De dar negativo lá, mas você está grávida. Mas um falso positivo é praticamente impossível, né? De aparecer num teste de farmácia. Então, se deu positivo no teste de farmácia, é porque eu estava grávida mesmo. Mas eu descobri isso
em circunstâncias um pouco ruins na época, porque era final de ano, né, dezembro, final do ano de pandemia. Quem é professor sabe que final de ano é muito complicado para professor, é muito estressante. É o momento de fechar notas, de terminar de corrigir provas, de fechar faltas e presenças. É muito estressante, é muita coisa para você resolver, para você terminar. E no meio desse estresse, como eu já estava grávida e não sabia, minha imunidade já estava mais baixa, eu acabei desenvolvendo uma herpes nas costas. Começou com uma coceirinha como se fosse uma picadinha de pernilongo, sabe? Só que daí foi crescendo e a coceira também aumentando, o incômodo aumentando. E aí o que aconteceu? Chegou num ponto que eu não estava aguentando mais essa herpes nas minhas costas. E só que eu já tava suspeitando de estar grávida porque a menstruação estava atrasada. Eu falei, gente, tá, eu vou no hospital para tratar a herpes, mas se eu chegar lá e ele me der algum medicamento que eu não possa tomar porque eu estou grávida, como que eu vou fazer? Então, primeiro eu precisava fazer o exame de gravidez para confirmar se estava grávida ou não, para depois ir tratar a bendita, né? Dessa herpes, assim, que tava me incomodando muito. Gente, acho que só quem teve sabe como é chato. Meu Deus, que negócio chato. E aí eu descobri nesse exame, antes de ir pro hospital pra ver isso, eu olhei de novo e falei, meu Deus, deu positivo. Mandei foto pra uma amiga tremendo, falei, amiga, isso aqui é positivo, o que que é isso? Mandei foto pro João, porque, sabe assim, aquele negócio de fazer surpresa pro marido? Nem passou pela minha cabeça de tão desesperada que eu fiquei. Mandei foto pra ele e falei, amor, tipo, o que é isso? E aí ele veio pra casa um tempo depois, né, que ele tava no trabalho, e falou, é positivo, amor, isso é positivo, não sei o quê, e ficamos felizes, mas daí tivemos que ir pro hospital, né, pra eu ver um possível tratamento, então, que pudesse casar com a gestação. E aí iniciou o processo de eu começar a passar mal de gravidez, né, de ficar enjoada, de salivar muito, né? Ficar assim, não querendo algumas comidas. E foi bem na época do Natal, gente. Foi engraçado, porque daí todas as coisas que eu planejava comer, que eu planejava, né? Meu Deus, né? Ai, vamos comer isso, no Natal tem aquilo. Não foi muito assim. Então eu descobri no dia 22 de dezembro e a gente meio que guardou isso, porque desde o começo dessa minha primeira gestação, eu tinha no meu coração que eu queria guardar isso em segredo pelo menos até os 3 meses de gestação. Eu falo isso no sentido de expor para as pessoas em redes sociais, para amigos não tão próximos, eu não tô falando para familiares ou coisa do tipo, né? A gente ainda segurou um pouquinho para familiares, mas só um pouquinho porque não tinha como, gente, né? A convivência ali semanal, porque a gente sempre vai de final de semana nos nossos pais, eles iam perceber os meus enjoos, passando mal, coisas que eu não podia mais comer, coisas que eu não podia mais tomar, enfim, né? Mas eu sempre tive no meu coração, naquela gestação, que eu não queria divulgar na internet antes dos 3 meses. E foi o que eu tentei fazer, né? Eu e o João, por mais que o João tava mais ansioso, ele tava muito feliz, ele queria sair contando pras pessoas. Então tinha pessoas que ele falava, ai, posso contar pra fulano? Ai, pra ciclano. Daí tinha gente que eu falava, ó, ok. Tinha gente que falava, ai, eu acho que não, melhor deixa. Mas a gente tava muito feliz, gente. A gente tava muito feliz, assim, porque parecia algo que a gente tinha colocado no nosso coração que aquele era o momento de sermos pais, mas a gente não sabia que ia acontecer tão rápido. Então eu acho que pra mim, principalmente, que tava sentindo todas as mudanças no corpo, foi uma coisa assim, meio que demorei um pouco pra digerir. E aí aproveitar, sabe? E aí curtir. Eu demorei um pouquinho. Tá. Quando eu fui fazer o meu ultrassom, meu primeiro ultrassom, ainda o João não podia ir comigo, né? Ainda não era permitido o acompanhante. E pra mim aquilo foi uma das coisas assim mais difíceis pra mim nesse processo, sabe? Não ter o João ali num momento tão único, que eu nunca tinha passado por isso, e tão, ao mesmo tempo, tão assustador, mas feliz, sabe? Uma coisa assim, uma mistura de emoções que eu não tinha com quem dividir. E na época também, a minha médica ginecologista, ela não era uma pessoa muito humana, sabe? Muito próxima, assim. Tanto que, na primeira consulta que eu fui com ela, antes da gente fazer o ultrassom, ela falou, então, eu tenho um monte de exames para te passar, eu tenho uma lista de medicamentos que você pode tomar para algumas coisas e outros não, mas eu não vou te passar nada disso agora antes da gente fazer o seu primeiro ultrassom, porque essa gravidez pode não vingar. Então, se ela não vingar, você não precisa ficar fazendo coisas à toa, exames à toa. E, tipo, quando ela falou aquela palavra não vingar, eu bloqueei, assim, eu falei, como assim, gente?
não vingar, como na minha cabeça, assim, não passava muito essa possibilidade, no sentido de pensar sobre isso, ai, vai que o bebê não vinga, né? Vai que o bebê não vai pra frente. Aquilo me gerou um choque e aquela palavra, aquele pensamento sobre o bebê, a possibilidade do bebê não vir a desenvolver, começou a entrar na minha cabeça, sabe? Começou a entrar no meu coração. Então ela marcou um ultrassom para a próxima semana, eu acho que era, quando eu estava com 6 semanas de gestação. Na época, gente, eu não entendia muito de gestação, de semanas, de desenvolvimento do bebê, não entendia nada, na verdade, né? Nada mesmo. Mas hoje eu entendo que 6 semanas era realmente algo muito cedo. E tanto que nessa segunda gestação que eu tive, que eu estou tendo, né? Eu deixei assim pra ir na 9ª semana, quase na última ali, pra fazer o meu primeiro ultrassom, porque eu queria que o bebê já tivesse bem mais desenvolvido. Então, com 6 semanas, eu fui fazer o meu ultrassom. Eu já não gosto muito desse ultrassom. Da maneira como ele é feito, sempre me incomodou, sempre foi um ultrassom desconfortável pra mim. E o fato de eu estar sozinha e o fato de ser sobre uma gestação, né, sobre um ultrassom pra ver um bebê, já me deixou muito mais nervosa. O fato de ser um homem, então, que me atendeu, deixou mais nervosa ainda. Foram muitos fatores ali. E já na minha primeira ultrassom, o médico, ele começou a me fazer umas perguntas assim meio estranhas, sabe? Que eu não sabia nem responder direito, porque como era a minha primeira gestação, tinha coisas que eu nem sabia se era normal, se não era normal, não tinha reparado se tinha acontecido comigo, se não tinha. Eu já tava, né, muito nervosa. E aí ele falou, então, porque o batimento do bebê tá bem fraquinho. E aí ele ligou lá o sonzinho e, gente, quase não dava pra ouvir, sabe? Quase não dava, era bem fraquinho e espaçado. E aí ele tentou me acalmar, mas eu já tava super nervosa nessa hora que ele falou isso. Ele falou, ó, mas isso pode ser só agora no comecinho da gestação, né? Pode ser que daqui a pouco ele se desenvolva melhor, ele vá mais pra frente, né? Talvez isso só seja agora no comecinho, mas conforme ele vai se desenvolvendo, isso vai melhorando. Mas ele falou assim, mas eu quero te ver então daqui 15 dias. Marca certinho daqui 15 dias, quando você tiver com 8 semanas, que realmente o bebê já vai estar um pouquinho mais desenvolvido, pra você voltar aqui e a gente ouvir o coração desse bebê. E aí eu saí de lá em choque, assim, eu não conseguia nem processar, nem pensar se aquilo era bom, se aquilo era ruim, como orar por aquilo, não sabia. Sei que eu peguei, tirei uma foto e mandei pra minha médica, né? E aí também eu já mandei no grupo das minhas queridas lustrosas lá, que a gente tem um grupo de WhatsApp de umas mulheres bem queridas, e pedi pra elas estarem orando por mim e tal, né? Coloquei isso em oração. Mas assim, eu acho que eu vivi essas 2 semanas, desse ultrassom até o outro ultrassom, meio que em off, assim, sabe? Parecia que eu tava alienada, parecia que eu tava. Não sei. Eu não sei se eu não consegui processar, eu não sei se eu não consegui entender o que tava acontecendo. Foi um tempo assim, meio que a Bárbara tentou entender o que tava acontecendo. Foi bem, bem complicado.